como está o seu coração. Na individualidade aqui, né? O que cada um está enfrentando. As dificuldades, quem sabe o medo, lutas de diversas situações, áreas. Tem pessoa que está passando por um problema. Tem pessoas que estão passando por vários problemas. Tem pessoas que estão passando por problemas, mas são situações mais fáceis, menores, mais tranquilas, digamos assim. Outros estão passando por situações críticas, terríveis. Às vezes, queridos, chega até nós pedido de oração, que humanamente falando, irmãos, dói só de ouvir. Isso eu não estou falando que sou eu quem estou falando do problema que eu estou passando, só de ouvir o que aquela pessoa compartilhou do problema que ela está enfrentando. Meu Deus, que dor, que terrível. E só o Pai, porque tem coisas, queridos, que só milagre, e milagre é só Deus, é só o Pai. E talvez você está aqui nesta noite, e quem sabe aquilo que você está passando é uma dessas situações, que somente um milagre, que só um agir de Deus. Então eu convido você para juntos meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, onde creio eu que o Espírito Santo pode falar profundamente ao seu coração para a glória de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, o verso de número 1. Eu quero ler todo este verso, eu vou fazer menção dos demais versos que seguem o texto, mas vou ler apenas o verso 1, e que o Senhor venha operar tremendamente na sua vida, no nome de Jesus. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 11, o verso de número 1. Aleluia, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1. Enquanto você está abrindo a Bíblia, este é um texto que esta semana tem sido abordado nos pequenos grupos, ainda, queridos, por questão do alto índice de pessoas testando positivo na sociedade, ainda nós estamos realizando as reuniões dos pequenos grupos, somente com a liderança que formamos, mas o nosso coração ele está ardendo para que logo logo a gente possa sair convidando tantas quantas pessoas pudermos para participar deste tempo que já tem sido bênção entre a liderança, a princípio por se tratar de um pequeno grupo mesmo, poucas pessoas, e posteriormente com convidados, onde almejamos que o Senhor venha falar muito ao coração de todos, como tem falado ao nosso. E o texto que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite é justamente o texto que os pequenos grupos em células meditaram, refletiram nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, né, onde os grupos se reuniram. E uma palavra que falou muito ao meu coração, onde terça-feira estava com o meu grupo, né, ali refletimos, meditamos, e veio ao meu coração de trazer para a igreja aqui reunida nesta noite, para aqueles que terão acesso posteriormente, de uma forma bem simples, de forma aplicada para o nosso coração. Então eu chamo a sua atenção para esse texto, que diz assim, apenas no verso 1, depois faremos menção dos demais versos. Para isso até deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Olha o que diz o texto. Então subiu Naás, a amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Você pode orar a Deus junto comigo? Pai, obrigado pela tua palavra, por esta noite tão maravilhosa, onde aqui o Senhor se faz presente e já tem operado. Continua operando através da tua palavra pregada, glorificando o teu nome para teu louvor. Abençoa, Senhor, fala conosco, por misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém.
Nós estamos abordando uma série de estudo que tem como tema principal a identidade, que Deus nos chamou para ser, o que Deus nos chamou para fazer. Num primeiro momento em que tínhamos discutido na semana anterior, falávamos justamente que Deus nos chama para um processo. Esse processo nos leva a ter uma vida com Deus. Essa vida com Deus é tida em relacionamento, em oração, em leitura da palavra. Agora, esse processo nos leva a um propósito, que é pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus, anunciar as boas novas da salvação. E a abordagem desta semana, que tem inclusive como tema desta mensagem, do estudo que tivemos, é que nós, dentro da identidade de Cristo Jesus, somos chamados para uma vida vitoriosa, queridos. Deus nos chamou para uma vida de vitória. Deus nos chamou para uma vida de conquistas. Deus nos chamou para uma vida onde nós venhamos vencer para a glória de Deus, para a glória de Jesus. É por isso que agora há pouco eu fazia menção, eu não sei quantos de vocês estão passando por, quem sabe, problemas terríveis, críticos, e talvez, quem sabe, isso está consumindo você. Talvez isso está minguando as suas forças. E parece, queridos, que quanto mais tempo o problema se estende, mais tendenciosos nós somos a desistir. Parece que aquilo vai minando as nossas forças, e ao ponto de muitos dizer o seguinte: eu não aguento mais, eu vou me render. Eu não aguento mais, eu vou abandonar, eu vou parar com tudo, eu vou me acostumar, vou aceitar essa situação. Quantas pessoas, por ser um tempo contínuo, longo processo da dificuldade que se atravessa, porque alguns problemas, queridos, eles são resolvidos de forma rápida, instantaneamente, no mesmo dia. Outros levam-se tempo, muitas vezes até anos para que aquela situação seja vencida e você conquiste todos os problemas com vitória da parte de Deus, para a glória dele. E muitas vezes, por um problema ou outro se estender, a gente acaba desistindo, se rendendo, aceitando com que aquele problema prevaleça sobre nós, com que aquela situação realmente nos conquiste, quando na verdade é nós quem deveríamos conquistar e sermos os vitoriosos. Nós nos rendemos e aceitamos aquela situação. Tá bom assim, fazer o quê? Tem que se acostumar, é desse jeito mesmo. Deus quer que eu tão somente viva uma vida de sofrimento. E muitas vezes nós temos esse tipo de mentalidade e acabamos como que nos acostumando com esta situação. E a pergunta que nós precisamos fazer: seria esta a vontade de Deus? Nós iniciamos o culto com o texto de Romanos capítulo 8, verso de número 31, que segue adiante com inúmeras declarações de conquistas. O próprio texto diz: nós somos o que mais do que vencedores. Não é apenas, há uma ênfase do que mais do que vencedores, o texto diz. Observe bem, queridos, que o texto não está dizendo que nós viveremos 1000 maravilhas sem problemas. Não é esta a verdade do texto. A verdade é que em toda e qualquer circunstância nós triunfaremos em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Agora nós precisamos aprender a olhar com a visão de Deus, no prisma do Senhor, na ótica de Deus, da forma como Deus vê, porque muitas vezes aquilo que Deus está permitindo passarmos, a gente enfrentar, às vezes a gente acha que é sinônimo de derrota, que é um sinal de que tudo acabou, de que não vai dar mais, quando na verdade é só um processo de Deus nas nossas vidas que nós devemos passar para vivermos a conquista que Deus tem preparado para nós. E sabe, Deus nos prova em situações assim. Deus nos leva para algumas circunstâncias para ver o quanto nós estamos crendo nele, o quanto nós estamos confiando nele,
Você que está no plano de leitura, principalmente do plano de leitura intercalado de livros, entre outros livros, e está vendo a história do povo de Israel na caminhada do deserto, o quanto Deus permitia lutas, provas, para ver se eles seriam fiéis. E quantos de nós, muitas vezes, sem perceber, fomos conduzidos a uma provação. Lembra quando Jesus ele sai do batismo, que ele é batizado por João Batista? A Bíblia diz que o Espírito de Deus o conduziu para o deserto para ser tentado, para ser provado. O próprio Cristo passou por provação. O próprio Jesus passou por tentação. E você e eu não estamos isentos disso. Agora, Deus não nos prova para nos derrotar. Deus não nos prova para envergonhar. Deus nos prova com a intenção de aprovar para a glória dEle, para a glória do Senhor. E quando nós olhamos para o texto, tem uma situação que o povo de Israel está atravessando. Fala no verso de número 1 que nós lemos, que o povo da cidade de Jabes de Gileade foi cercado pelo exército do rei Naás. É interessante que a palavra Naás tem por significado justamente inimigo, ou até mesmo como tradução serpente. E é justamente esta ideia que traz o nome de Satanás. Vale inclusive ressaltar que ele também está ao nosso derredor, como disse Pedro no capítulo 5, verso 8, que o diabo está ao derredor, bramando a quem possa tragar. Vigie, ore, assim o diabo tem tentado nos destruir. E os moradores dessa cidade de Jabes de Gileade estavam cercados pelo inimigo. Agora observe o texto que nós lemos no versículo de número 1, que eles já estão se entregando. Olha o verso 1 que na sua parte final: faça uma aliança com a gente, e nós nos renderemos, nós vamos servir vocês, nós seremos escravos de vocês. Há uma rendição. E todo este acontecimento traz para nós lições importantes que nós podemos refletir. Diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas, qual a postura que você e eu como cristãos estamos adotando? Qual é a resposta que nós estamos dando diante das lutas que estamos enfrentando? Quando o problema bate à sua porta, que vem sem você convidar, é lógico, e vem de forma inesperada, muitas coisas que você jamais imaginou passar, pode ser as que você está atravessando, que você está passando, não pediu permissão, veio sobre a sua vida de forma avassaladora, e qual é a resposta que você tem dado? Nós vemos num primeiro momento, que eles tomam uma atitude, que jamais deveria ser a que nós, como cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, deveríamos ter. Eles simplesmente estão se rendendo, se entregando. Nós vemos no verso de número 1 e da sequência, inclusive no verso 2, que eles dizem o seguinte: porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição eu farei uma aliança com vocês, que todos vocês arranquem o olho direito, e assim isso será motivo de vergonha para vocês, porque vocês estão se rendendo e serão os nossos escravos. E eles dizem: olha, a gente vai até tentar procurar uma ajuda, mas se a gente não achar, aí a gente vai aceitar essa situação. Queridos, nós muitas vezes somos tentados a aceitar aquilo que o diabo está propondo para nós, e nós obscurecemos a nossa visão. Parece que a gente se torna escravo daquela declaração, daquela pronúncia, e a gente se fecha para as possibilidades tremendas que Deus pode dar, e a gente se rende e diz: não, é assim mesmo, então tá bom, vai ser assim. Quantas e quantas famílias já se rendeu? Não, tem que ser assim mesmo. O diabo está destruindo, pisando, escravizando, montando, e tem tido uma aceitação.
O povo de Jabes de Gileade entrou num conformismo já de rendição e de aceitação. Na parte deles havia a seguinte mentalidade: basta viver e não tem problema, pode arrancar o nosso olho, nós seremos escravos, contanto que a gente viva, contanto que a gente sobreviva, tá bom. Seria esta a atitude sua, minha, nossa, como cristãos, como homens, como mulheres da parte de Deus, queridos? De uma aceitação, de um conformismo que muitas vezes o diabo tem lançado sobre as nossas vidas e nós temos abraçado, aceitado, como se aquela fosse a declaração e a palavra final. Não, absolutamente não. Nós não podemos nos conformar com uma palavra de uma sentença de derrota, quando esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quantas e quantas pessoas você conhece que está assim? Ou, quem sabe você está aqui nesta noite e está tendo esse tipo de atitude. A minha vida é assim mesmo, é um caos, é só derrota, é só problema, dá certo para todo mundo menos para mim. Não, fulano vai, mas eu não vou. Você mesmo já aceitou e está sentenciando sobre você mesmo uma palavra que não é de Deus para a sua vida. A gente se conforma muitas vezes com uma vida mesquinha, que não é o que o Senhor tem para dar. E quando eu falo mesquinha aqui, queridos, não associe tão somente no quesito financeiro, naquilo que Deus pode ou não pode, ou quer ou não quer. Que Deus pode todas as coisas, ou Deus não quer fazer, mas é muito mais do que um aspecto financeiro, é do agir sobrenatural e abundante de Deus para as nossas vidas em toda e qualquer área. Mas os moradores entraram no desespero, saíram em busca de socorro, de possíveis alianças por parte do próprio povo de Israel para ajuda, para auxílio diante daquela afronta. Mas eles de fato estavam já inclinados a aceitar aquela situação. Em nome de Jesus, se o inimigo tem soprado no seu ouvido que você é um perdedor, que você é um derrotado, que não tem jeito para a sua família, que não tem salvação para os seus, que não vai dar certo, que a sua vida é só sinônimo de derrota mesmo, que nada vai dar certo, repreenda isso no nome de Jesus. Não aceite. A última palavra, ela vem do Pai, ela vem de Deus. É Ele o autor e o consumador da nossa fé, é Ele quem determina quando é o final, é Ele quem dá a sentença final, é Ele quem vai fazer com que ocorra nas nossas vidas a sua suprema, poderosa e gloriosa vontade para a glória do Senhor. Mas observe bem, da parte deles já havia essa inclinação, esta aceitação por parte da afronta. Basta a gente viver. Aquela ideia de sobrevivência, basta sobreviver, tá bom assim. Meus irmãos, a gente muitas vezes limita demais o poder de Deus. A gente diz que é filho de Deus, mas muitas vezes nós não vivemos como filhos de Deus. Muitas vezes, nós mesmos determinamos uma conduta, uma realidade, uma história de vida que jamais foi aquela que Deus determinou para nós, e nós nos enveredamos por decisões que tomamos, por atitude que temos, por aquelas situações que nós muitas vezes, nós mesmos nos colocamos lá. Agora, por que temos duas respostas? Ou é esta de aceitação, de derrota, de que vai acabar a si mesmo, que não tem mais o que fazer, ou nós, continuando na leitura do texto, podemos ter uma postura diferente. Eles que acabam percorrendo cidades para que pudessem então achar uma possibilidade de socorro, e assim por diante, diz-nos o texto que eles acabam indo por outros lugares, mensageiros por todos os termos de Israel. Diz-nos o verso de número 3, e vieram alguns mensageiros a Gibeá. Nós estamos no contexto onde Saul está sendo levantado, já tinha sido ungido e levantado como rei de Israel, primeiro rei de Israel. E de repente eles chegam lá e anunciam essa sentença, e todo mundo está chorando, um alvoroço, e Saul
Ele chega, que choro é esse? O que está acontecendo? E contam para ele, relatam toda a história. E diz-nos a Bíblia, no versículo de número 6, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Preste bem atenção no que o texto está dizendo para nós. O Espírito de Deus se apoderou dele, o Espírito de Deus revestiu Saul com a presença do Deus Todo-Poderoso. Ao ouvir aquelas palavras, observe bem, Deus está se revelando por intermédio de Saul, o que o próprio Deus estava expressando através dessa circunstância, o seu sentimento. É como se talvez pudéssemos parafrasear, dizendo assim: eu não acredito que vocês estão aceitando isso, eu não acredito. Lembra quando o povo de Deus está lá ao pé do Mar Vermelho, e eles estão clamando, e Deus fala assim: por que eles estão clamando? Diga ao povo que marche. Moisés, fala para o povo marchar. Jesus se levanta do barco quando as ondas estão açoitando os barcos, e Jesus parece que ele se levanta tão frustrado com os discípulos. Vocês estão desesperados por causa disso? Até quando eu vou ter que estar com vocês, homens de pequena fé? Mar, calma, quieta-te. E tudo se faz bonança, como que talvez por que vocês já não tomaram atitude? Por que vocês estão aceitando isso? E Deus se apodera de Saul, e diz-nos o texto que se acende nele uma grande ira. Dá-nos de fato entendimento, como que Deus estivesse se expressando por meio de Saul, o sentimento do próprio Deus acerca da atitude deles. Por que é que vocês estão aceitando isso? Lembra de Davi? Quando ele vai por parte do seu pai ter feito o pedido, vai lá e vê como é que estão os seus irmãos naquela batalha lá contra os filisteus. E chega lá 40 dias, um determinado homem chamado Golias, que era um sujeito gigante de quase 3 metros de altura, afrontando. Todos os dias ele vinha no vale e clamava: há alguém dentre vocês que possa me enfrentar? 40 dias afrontando o exército de Israel, ninguém. Aí chega Davi, jovem, inexperiente nesse sentido de batalha. Ele diz: mas quem é esse filisteu incircunciso para afrontar quem? O exército de Deus. E vocês conhecem a história. Davi, ele se põe a guerrear contra aquele gigante, e é linda as palavras quando ele vai ao encontro do gigante, que diz: você vem contra mim com pau, não é com pedras, sou eu algum cão por isso? E Davi fala: você pode vir com espada, com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Davi sabia, não era, queridos, nem fisicamente, nem naturalmente, motivo de vitória da parte de Davi, mas Deus interveio, e a vitória foi real para a glória de Deus. Saul fica indignado. Eu não sei quantos aqui estão indignados com aquilo que o inimigo está tentando fazer, ou você está como no primeiro caso: é assim mesmo, vamos nos render, pode arrancar o nosso olho. O que era arrancar o olho naquela circunstância, queridos? Era colocar o exército de Israel, o povo de Israel, em uma desvantagem numa possível guerra no dia de amanhã. Afinal, você lutar com um só olho torna-se numa desvantagem muito grande, por conta da dificuldade de olhar somente com um olho, com apenas um olho. Então não era somente uma questão de afronta, que era o caso, de afronta mesmo, mas também de uma estratégia. E diz a Bíblia que Saul, ele acaba esquartejando 2 bois e envia parte deste animal por todo Israel, e diz: se alguém não se levantar e vir conosco nesta batalha, vai acontecer com os animais de vocês a mesma coisa. No outro dia tinha mais de 300.000 soldados à disposição para defender os moradores de Jabes de Gileade. Aleluia! Porque houve uma postura de alguém que teve a visão de Deus. Alguém que, porque muitas vezes, queridos, nós é quem damos a sentença, a gente só tem uma visão, a nossa. Derrota, não vai dar certo, agora está fadado ao fracasso, agora já era.
Enquanto você continuar olhando para a vida somente com a sua visão limitada, como é pequena, nós veremos o caos, nós veremos só problemas, nós veremos a derrota. Agora, quando nós passamos a olhar como Davi, quando nós passamos a olhar como Saul, aqui no texto lido, como Jesus, e como muitos outros exemplos, que eu não vou me ater aqui, vou me ater mais ao texto, nesta ocasião do momento, nós teremos então a visão de Deus, e quando nós temos a visão de Deus, tudo é possível ao que crê, para a glória do Senhor. Eles marcharam, e grande foi a vitória para a glória do Senhor. O exército inimigo foi exterminado, porque alguém tomou uma postura de que Deus nos chamou para uma vida de vitória, para termos uma vida vitoriosa, para a glória de Deus, para a glória do Pai. Afinal, quem é o nosso Deus? Como nós lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos com Deus e consequentemente Deus está conosco, por que temer o dia de amanhã? Por que temer os dias maus? Porque Deus nos chama a uma vida de fé, a uma vida de confiança. Deus nos chama a viver o sobrenatural, a exercitarmos mais a nossa fé, a andarmos na dependência, a saber que Deus tem sim sempre o melhor para aqueles que o buscam. No seu tempo as coisas vão acontecer, o plano de Deus se concretizará, a vitória virá. Basta que nós tomemos a posição de homens e mulheres que estão confiantes inteiramente no Senhor, no nome de Jesus. Como está o seu coração, queridos? Em qual área da sua vida você está enfrentando problema? E qual tem sido a resposta? Será que você já aceitou, é isso mesmo, é derrota? Ou você a partir de hoje passará a ter um olhar voltado para o que Deus, e não você, mas para o que Deus pode fazer na sua vida? Coloque-se em pé, eu quero orar com você no nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande foi a vitória da parte de Deus para eles, porque eles tomaram a posição. Já pensou se eles se entregassem? E a história terminava dizendo: e todos os moradores de Jabe e Gileade foram envergonhados, tiveram os olhos arrancados, e eles foram escravos então do exército de Naás, e essa fosse o final da história. Talvez você tenha adotado e aceitado uma história que não é a que Deus escreveu para você. Deus nos chama a tomar uma posição de fé. Deus nos chama a confiarmos em quem Ele é, no seu poder, na sua grandeza, na sua majestade. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é o problema? Eu pergunto para você. Mentalize agora, qual é o problema? Traga a sua mente. Eu sei que vem, é fácil ouvir o problema à mente. Qual é o problema? Qual é a causa? Qual é a circunstância? Pode trazer à tona, traz ele à sua mente agora. Qual é a área? Qual é o problema? Eu convido você a trazer à mente. Feche seus olhos e permaneça com os olhos fechados. Não é difícil trazer o problema à frente, a sua memória, a sua mente, a realidade. Mas agora eu convido você a fazer algo muito mais importante. Trazer a sua compreensão, não a grandeza do seu poder, do seu problema, mas a grandeza de quem Deus é. Eu convido você neste momento a refletir no que Deus pode fazer, não no que o problema pode fazer com você, mas no que Deus pode fazer na sua vida, nos problemas que você está passando, enfrentando. Olha para Ele, olha para quem Deus é, olha para o Senhor, e que Ele venha agir poderosamente na sua vida. Tendo os olhos agora voltados para quem Deus é, eu quero orar junto com você no nome de Jesus. Que as maravilhas do Pai venham sobre a sua vida, que os milagres que você tanto precisa se concretizem no nome de Jesus. Você pode orar a Deus junto comigo? Feche seus olhos. Vamos orar ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que pode operar milagre no nome de Jesus. Pai,
Nós te louvamos, Senhor, pelas tuas maravilhas. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade. Como no andamento deste culto já temos feito e temos adorado. Talvez o problema que muitos daqui, ó Deus, e aqueles que posteriormente estarão vendo esta mensagem, estão atravessando, é tão grande, mas de algo temos a convicção. Esse tão grande problema é como nada quando nós olhamos para quem o Senhor é. Este problema que o teu filho, a tua filha está enfrentando é absolutamente nada comparado a quem tu és, ó Deus. Então nesta noite, Pai, opera um grande milagre, um grande livramento. Ordena, Deus, do trono do Senhor, a cura agora sobre esta vida. Ó Deus, esteja intervindo, manifestando o teu poder sobre esta casa, sobre esta família, representada pelo teu filho aqui. Vai agindo, ó Deus, de forma gloriosa, no nome de Jesus, restaurando, Pai, salvando, operando gloriosamente, pois Tu és o Senhor das nossas vidas. Deus, nós escolhemos aceitar a Tua vontade, nós escolhemos olhar para quem Tu és e tomarmos a posição de servos vitoriosos no Senhor, para a Tua glória. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, que eles saiam daqui, ó Deus, tendo esta fé, esta visão, quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer para a Tua glória, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor, e nós escolhemos ficar com o Senhor, nós escolhemos andar com o Senhor, nós escolhemos viver com o Senhor, e viver em triunfo para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Quantos estão abençoados, digam amém. Amém, queridos, glória a Deus. Tenha a visão de Deus para a sua vida. Olhe com os olhos da fé. Deus nos chama, a Bíblia nos ensina a caminharmos pela fé, não pelo que vemos. Se você for olhar pelo que você vê, agora a pandemia já tomou conta, eu vou pegar a enfermidade, eu vou morrer também. Não, a crise financeira vai chegar na minha casa, eu vou perder emprego, nós vamos passar fome. Ano política, e vai dar tudo errado. Meu Deus, calma, descansa em quem o Senhor é. Olha para o autor da sua vida, da sua fé, da sua salvação. É bem melhor confiar do que sofrer por algo que Deus não chamou você para viver e para ter esse tipo de vida. Deus nos chamou para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos orar agradecendo a Deus por esta noite. Agradeço cada um dos irmãos que puderam vir nesta noite. Marquinho, Suzane, né? Deus abençoe. Leão, Deus abençoe. Prazer estarmos juntos, cada um dos irmãos aqui nesta noite. Nós vamos orar, irmãos, encerrando, lembrando que domingo nós teremos o culto de Santa Ceia à noite. Todos estão convidados, será uma noite maravilhosa na presença do Senhor. O culto à noite começa às 19 horas e será um grande privilégio, prazer estarmos juntos mais uma vez, vivendo o melhor do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Pai, somos gratos, Deus, por esta noite tão maravilhosa na Tua doce presença. Eu creio que nós sairemos daqui diferentes, porque o Senhor falou conosco, e eu creio que também já guerreou, já pelejou, já tornou certa a vitória da igreja do Senhor, porque invocamos o Teu nome, e o Senhor é aquele que vem ao encontro, que socorre. Pai, a nossa oração é de gratidão por isso. Conduza-nos em paz, abençoa no final de semana que chega, cada vida, cada família, cada lar aqui representado, sejam todos abençoados para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus,
Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.